Marcos capítulo 11, versículo 12, que diz assim: E no dia seguinte, quando saíra de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, ou seja, acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vieram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar o que vendia e comprava no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, dos cobradores e das cadeiras dos que vendiam pombas. Aqui no versículo 27 diz assim: e tornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo. Os principais dos sacerdotes, escribas e os anciões aproximaram dele e disseram: com qual autoridade faz tu essas coisas? Ou que te deu tal autoridade para fazer tais coisas? Mas Jesus respondeu e disse-lhe: também eu vos perguntarei uma coisa, responder-me-ei? Então vos disseram: com que autoridade faço essas coisas? O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondeu-me. E eles murmuraram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não cresces? Se porém dissermos dos homens, teremos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era um profeta. E respondeu, disseram a Jesus: não sabemos. Jesus explicou: também eu vos não direi com qual autoridade faço essas coisas. Eu quero aqui ressaltar sobre a responsabilidade que o Senhor Jesus nos deu. Satanás sempre busca retaliação, ou seja, Satanás sempre busca brechas para nos atingir. Ele sempre arma cilada para querer acabar conosco. Os fariseus e os saduceus sempre buscavam ocasião para destruir o ministério de Jesus. Quando ele perguntaram a Jesus qual autoridade que Jesus fazia o que ele estava fazendo, como no templo, a Bíblia diz aqui que Jesus ele destruiu as mesas dos cobradores e daqueles que vendiam pombas. Você tem ideia, no templo as pessoas tudo superfaturado, ou seja, se a pombinha era, vamos ver aí, 10 reais, ele vendia por 50. O cordeiro, que era 200 reais, ele vendia por 500 reais. Então Jesus foi onde ele falou que a casa dele não era covil de ladrão, mas a casa de oração. Tá aqui, ó. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrão. Ou seja, os escribas, os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, porque estava atrapalhando os negócios dele. O sacerdote ganhava por cabeça, porque pagavam. O povo pagavam para ter liberdade para oferecer sacrifício a Deus. E já assim, ó, a minha casa não é comércio. A minha casa é lugar de orar. A minha casa é lugar de louvar. A minha casa é lugar de buscar a presença do meu Pai. E hoje nós estamos passando num bombardeio muito grande. Porque Jesus falou, quando ele falou assim sobre o final do tempo, em Mateus 24, que é o sinal profético, Mateus 25, ele fala que sobre a dor, ou seja, princípio de dores. No original, o significado de princípio de dores é dor de parto. Ou seja, Jesus dá um exemplo das coisas que irão acontecer, como terremoto em vários lugares, fome, guerras, rumores de guerras. Ele falou assim, ó, não é o fim, mas princípio de dores. Ou seja, dor de parto. Sabe aquela mulher quando está grávida? Ela está em casa, ela acha que ela vai ter neném, e o marido sai correndo com ela, com o carro, chega lá e o médico, não, chegou o tempo, ela volta para casa.
assim da vinda de Jesus. Porque quanto mais você olha para o cenário espiritual, muitos estão se perdendo no caminho. Muitos que começou na fé, muitos que começou, irmãos, usando a autoridade, usando aquilo que Deus emprestou, que Deus confiou. Infelizmente, igual Timóteo, o discípulo de Paulo, Timóteo, Paulo instruindo Timóteo acerca disso, da palavra, que muitos iam se desviar do compromisso com Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Jesus está voltando. O sacerdote estava louquinho aqui, porque Jesus pegava a verdade, vivia a verdade. O sacerdote, os escribas, o estado do céu, estava pensando no seu bem-estar, estava pensando em dinheiro, estava pensando, irmãos, num retorno que o templo dava, que a suveia dava, que a pomba dava. Não estava pensando no bem-estar do povo, estava pensando no bolso dele. É por isso que eu te aviso, estou dando um alerta como sacerdote, leia a palavra para não ser enganado. É tanta coisa que está aí, irmãos, mas é Bíblia. Se você ler a primeira carta, a segunda carta de Timóteo, você vai ver Paulo advertindo a Timóteo, porque Timóteo era um pastor de uma grande igreja em Éfeso. Timóteo tinha 22 anos quando assumiu a sua primeira igreja, muita gente. E Paulo falou para Timóteo para tomar cuidado com o lobo, porque desde o tempo de Paulo tinha alguns que pregavam fábulas, pregavam não a sã doutrina, mas dava aquele jeitinho, não é verdade? Para atrair o povo e extorquir do povo. É tão verdade, se você ler lá em Atos também, quando Felipe estava com aquele eunuco pregando a palavra, se você ver no princípio de Atos capítulo 8, você vai ver um homem ali que queria se aproveitar dos dons espirituais para extorquir dinheiro do povo. E ele pediu a Pedro: dá esse negócio aí. Minto, a Pedro não, a Paulo. Dá esse negócio aí. Está aqui em Atos 16, se eu não me engano, fala sobre isso. Está aqui, entendeu? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Tome cuidado para não ser enganado. Tome cuidado, irmãos, para as pessoas, certas pessoas enganar você, dizendo que é de Deus, dizendo que foi enviado por Deus. A Bíblia diz que muitos disseram: eu sou Cristo, e na verdade era lobo devorador. Deus chamou a mim e a você para nós pregarmos a palavra, falarmos a palavra do Senhor Jesus. E tem pessoas que precisam de libertação. Se você ler em Atos 19, tinha os filhos de Cefa, o sacerdote judeu, principal sacerdote. Eles não tinham nada com Deus, não tinham compromisso com Deus, não tinham autoridade, entendeu? Ele foi expulsar os espíritos. Sabe o que o Espírito falou para ele? Respondeu, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? A Bíblia diz que esses filhos desse sacerdote tomaram uma surra, apanharam do demônio. Sabe por quê? Porque Deus não tinha nada com eles. Entendeu? Irmão, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os demônios que têm lutado contra a igreja. E Satanás não dá mole não. Ele busca pessoas que têm lugar, lacuna. Infelizmente tem muitos que têm sofrido retaliação por não ler a palavra, por não ouvir a palavra do Evangelho. Se a partir do momento que você lê a palavra, buscar a palavra, você não vai ser enganado. Por isso nós devemos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo.
Jesus respondeu aos sacerdotes e os fariseus. Eles perguntam: qual autoridade? Qual autoridade você prega? Perguntou para Jesus. Porque as pessoas paravam para ouvir Jesus. As pessoas seguiam Jesus. Quando você é de Deus, quando você tem um chamado forte, os milagres acontecem, os sinais acontecem. Eu quero passar para você nessa sexta-feira, meu querido, que tem um maior, se chama Jesus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14: aquele que são filhos de Deus será guiado pelo Espírito de Deus. Deixa o Senhor Jesus guiar a tua vida. Deixa o Senhor Jesus usar a sua boca. Não deixe que as palavras, palavrão, tomem conta da sua vida. Porque tem crente, irmão, que a boca dele é mais suja que a roça, né? Só sai palavrão na boca dele. Conheci um pastor, André. Falaram, não acreditei não, mas fala tanto palavrão que só o sangue. Ei! Tome cuidado que sai da tua boca. Da fonte não pode sair duas águas de uma fonte só. Só sai uma. Quando os discípulos saíram de Jerusalém, viram a figueira. Eles viram a figueira. Falou: Jesus, a figueira que o Senhor amassou está seca até a raiz. Olha só, Jesus. E Jesus respondeu a ele assim. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro lembrou-se e disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus respondeu e disse-lhe: tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a sete, este monte erga-te e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo, diz, tudo o que se disser será feito. Ou seja, Jesus falou assim: olha, se você usar a autoridade que eu te dei, se você exercer, vai acontecer. Entendeu, igreja? Nós temos que usar a autoridade que o Senhor nos deu. Qual é essa autoridade? Lucas capítulo 9, a Bíblia diz ali que Jesus convocou os 12 assim: ó, te dou virtude, poder. Ou seja, o que é virtude? A Bíblia diz que o lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Sai a virtude desses homens, poder. Onde esses homens colocavam a mão, eu lembro quando Felipe estava lá em Samaria, na aldeia do samaritano, houve muito milagre, muito espírito foi embora. Quando Pedro chegou lá para batizar na água e orar para Deus, botar com o Espírito Santo, autoridade, poder. E foi essa autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Amém?